minutinhos. Seja bem-vindo, nosso querido Douglas Priolo, ao nosso professor Priolo. A palavra é com você agora. Muito obrigado a todos. Boa tarde a vocês. Uma alegria imensa estar com vocês aqui novamente para podermos falar do amor do nosso Jesus Cristo, não é verdade? Vou convidar você já ir abrir a sua palavra. Nós vamos estudar muitos textos hoje, mas o texto principal encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Você pode abrir lá. Bom, nós vamos passar por diversos textos da Bíblia. Não se preocupe, vai ficar gravado, tá? Conforme eu for falando. Você depois vai abrindo, se não der tempo de você ir abrindo aqui comigo, tá bom? Enquanto você abre aí a palavra de Deus, vou fazer aquela perguntinha de sempre, né? Como foi o seu dia de batalha? Como foi a sua semana de batalha? E olha, eu já vejo as mãozinhas aqui assim, ó. Que bênção, né? Às vezes algumas das armadilhas que o inimigo coloca, muitas vezes ele é astuto e algumas armadilhas acabam machucando a gente ali, né? Às vezes, por uma brechinha na nossa armadura, entra algum dos seus dardos inflamáveis e nós saímos feridos, às vezes, durante o dia de batalha. Mas continua firme aí na trincheira, porque a vitória já é certa, a batalha já está ganha e logo, logo vai terminar e Jesus vai estar aqui para nos buscar, tá bom? Então, você que já encontrou o texto bíblico, convido você a fechar os seus olhos e vamos orar a Deus pedindo agora que o Espírito Santo possa nos abrir a nossa mente, o nosso coração para entendermos a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa liberdade religiosa que nós temos, Senhor, de abrir um canal na internet na qual nós podemos falar para o mundo todo, ó Pai. Esse link, ele é disparado e chega a lugares que nós nem mesmo imaginamos, Senhor. E agora nós estamos nas casas das pessoas. Que privilégio que é esse, ó Pai, que ferramenta magnífica. Poder entrar em casas na Espanha, na Itália, e aqui agora, junto contigo, de mãos dadas com o seu Santo Espírito e na sua presença, podermos falar, ó Pai, deste livro sagrado maravilhoso. Mas para que possamos entender isso, nós convidamos o autor, o Espírito Santo, qual inspirou as pessoas, homens, reis, pessoas letradas e letradas a escreverem esse santo livro, ó Pai. Então, que esse mesmo Espírito Santo que inspirou cada pessoa, agora nos inspire. Abra os nossos ouvidos, nos dê sabedoria e entendimento para aquilo que lermos e ouvirmos aqui nessa tarde. Se porventura há dentro de algum coração, ó Pai, algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor, qualquer sentimento que impeça o seu agir em nome de Jesus, que isso seja arrancado agora, ó Pai, para que haja espaço, Espírito Santo, para o seu agir, o seu mover e o seu trabalhar nas nossas vidas. Que o Douglas, nesse momento, desapareça, para que a única pessoa que apareça nessa mensagem seja Jesus Cristo. Por favor, revela-se a nós, Espírito Santo. Unja cada palavra, traduza cada palavra ao coração de cada ouvinte. Essa reunião está nas suas mãos. O mover a partir de agora é contigo. Por isso nós oramos em nome de Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo Filho e em teu nome Espírito Santo. Amém, amém, amém. Você já parou para pensar o que significa amar seu próximo como a si mesmo? E olha, essa é uma das declarações mais famosas e centrais de Jesus. Frequentemente chamada de o grande mandamento, né? Outras denominações vão dizer o grande mandamento. E a frase exata é, né? Amarás ao seu próximo como a ti mesmo. E nós vamos detalhar esse seu significado, o contexto, também a sua importância. E onde encontra-se isso na Bíblia? Essa frase ela vai ser encontrada em vários lugares, tá bom? Nos evangelhos. E o primeiro que nós vamos ler é Mateus 22, 39. E Jesus ele cita como o segundo mandamento mais importante, depois de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha que fantástico isso. Em Marcos também nós vamos ver, Marcos 12, 31, e aqui Jesus ele vai enfatizar o quê? Que não há outro mandamento maior do que estes. Olha só. Lucas 10, 27 é um mestre da lei quem recita os dois mandamentos para Jesus.
que então o elogia. Olha que interessante isso, né? E é importante a gente notar que Jesus, ele não estava inventando um mandamento novo, tá bom? Eu quero que isso fique bem claro para você. Ele estava citando diretamente o livro de Levítico. Quando ele estava falando isso, Jesus estava citando Levítico 19, capítulo 18, no Antigo Testamento, e mostrando para eles então que a continuidade, o cumprimento da lei judaica. Então, para você entender melhor, eu convido você agora a entrar dentro do contexto dessa declaração. Saímos agora aqui das nossas casas na Itália e vamos para lá, juntamente com esses personagens, entrar na história agora para podermos entender o contexto dessa declaração. Quando aqui em Mateus e Marcos, Jesus está dizendo isso em uma resposta a uma pergunta para um fariseu. Então agora estamos aqui diante de Jesus e dos fariseus, e aí agora um fariseu olha para Jesus, e nós estamos aqui, de espectadores, tá bom? E ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E olha como a resposta de Jesus ela é brilhante, ela é muito até revolucionária, né? Porque Jesus pega toda a lei, sintetiza, vai resumir todas aquelas 613 mandamentos da Torá em dois princípios fundamentais: amor a Deus e amor ao próximo. E aí ele mostra para eles uma lição muito que é inseparável, não pode separar as duas. Ele conectou as duas intimamente. Olha como que Jesus ele é tremendo, né? Ele conecta esse amor na parte vertical por Deus e o amor horizontal pelas pessoas. Então, nós não podemos amar verdadeiramente. Você não pode verdadeiramente amar a Deus a quem não vê, se não amar o próximo a quem vê. Essa declaração está em 1 João 4:20. Olha só. E tem um significado muito profundo. Essa instrução, como a ti mesmo, é a chave para nós entendermos quão profundo é esse mandamento. É muito profundo. Essa base aqui no alto amor, Jesus ele vai partir de um princípio de que o amor próprio é uma condição natural. Nós temos o amor próprio. É saudável do ser humano isso, amar a si mesmo. E nós, naturalmente, nós cuidamos das nossas necessidades. Nós desejamos o bem, nós nos protegemos do mal. E precisamos de ter um padrão para essa ação. O mandamento não é amarás o próximo em vez de ti mesmo. Não é desse jeito. O mandamento também não é amarás ao próximo mais do que a ti mesmo, mas é como a ti mesmo. Isso significa a mesma medida, isso significa o mesmo cuidado, isso significa a mesma preocupação, a mesma compaixão, o mesmo desejo do bem que você quer por si mesmo. Ele deve ser aplicado ao seu próximo. Como fazer isso numa ação prática? Esse amor nós precisamos entender que ele não é apenas um sentimento. Esse amor ao próximo, ele é uma atitude ativa, prática. Significa nós fazermos pela outra pessoa tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. Isso é uma regra de ouro que nós vemos aqui em Mateus 7:12. Isso é fantástico, isso é tremendo. Mas a pergunta é, né? Ele estava ali Jesus diante daquela situação e aquele fariseu, ele é ousado, né? Ele pergunta, mas quem é meu próximo, não é verdade? E essa pergunta pode ecoar agora nos pensamentos, mas quem é meu próximo, Douglas? E essa pergunta crucial, né, que esse especialista da lei faz a Jesus, e ele leva Jesus a uma parábola muito famosa, uma parábola que você conhece, a parábola do bom samaritano. E você vai ficar como lição de casa para você ler, mas ela é muito conhecida. Para você que não conhece a parábola do bom samaritano, você vai encontrar ela no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. E a lição dessa parábola ela é bem clara, mas também ela é bem radical. Próximo é qualquer pessoa que você encontra e que está em necessidade, independente de. Agora eu quero classificar algumas coisas. O seu próximo vai ser qualquer pessoa que você encontrar
independente de sua nacionalidade. Se essa pessoa seja judia, samaritano, porque eles odiavam os samaritanos, independente se essa pessoa é africano, se ela é espanhol, se ela é muçulmano, se ela é árabe, independente do que seja, independente de raça, independente de religião, se é um católico, se é um espírita, independente da religião que essa pessoa, você precisa amá-la. Independente da opinião política que essa pessoa tem, sabe por quê? Porque o reino de Deus está acima de todas essas coisas. Então, portanto, o próximo é universal. O amor que Jesus ordena a nós, ele não tem fronteira, não tem barreiras. Então, quando Jesus diz amará o teu próximo como a ti mesmo, ele estava estabelecendo, vou classificar em 4 bases ou princípios. Ele estabelece aqui a base para toda uma ética cristã. Depois ele quer mostrar que o amor a Deus, ele é inseparável do amor às pessoas. Depois Jesus, ele vai estar definindo para a gente um padrão prático para o amor. Tratar as pessoas com a mesma dignidade, com o mesmo cuidado, com a mesma compaixão que nós tratamos nós mesmos. Expandindo esse conceito de próximo para incluir toda a humanidade, especialmente uma classe de pessoas vulneráveis, aquelas pessoas que são diferentes de nós. E esse é um mandamento desafiador, mas também ele é transformador. E ele continua sendo um dos pilares mais influentes da moralidade. E agora eu quero partir aqui para algumas palavras juntamente com os textos bíblicos. Se você não consegue amar Deus que você não vê, 1 João 4,20. Quem não ama a seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Olha só, tem gente que levanta a mão no culto durante o louvor, canta na igreja, é fervoroso, mas vira o rosto para a necessidade das pessoas. E isto não é evangelho. Isso é um teatro espiritual. É forte. A pessoa que está lá adorando, ela está fazendo apenas um teatro espiritual. Porque a sua adoração, ela vira depois o seu rosto para a necessidade de uma pessoa, para a necessidade do seu próximo. Ela está fazendo nada mais, nada menos do que um teatro espiritual. Não é Douglas que está dizendo. Abra sua Bíblia em Mateus 15:8. Abra sua Bíblia. E esse eu quero dar um tempinho para que você abra, para você poder ler comigo, porque ele é muito forte. Olha o que o Evangelho de Mateus está dizendo para nós. Olha aqui o que Deus diz. Este povo, quem que é esse povo? Esses, nós somos nós mesmos, isso mesmo, Cleidinha. Mas esse povo que me honra com os lábios, sabe, pessoas que vão adorar ali, nós precisamos rever a nossa vida, a nossa adoração a Deus. Esse povo que me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque ele sempre vai pedir o nosso coração. Sempre Jesus vai falar para a gente: olha, quando a gente tiver aquele encontro, ele não vai perguntar para você quantos estudos bíblicos você deu. Eu sempre friso isso. Ele não vai perguntar isso. Porque vai ter gente que vai falar assim, que fundou igrejas em teu nome, que batizou em teu nome, que deu estudo bíblico em teu nome. Ele vai falar assim: você está dizendo que fez isso no meu nome? Mas espera, eu não te conheço. Eu não te conheço. Não tem aprovação do céu. Mas aí ele vira para um grupo e fala assim: vinde benditos do meu Pai, por quê? Porque eu tive fome e você me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Entende? Em contrapartida, tem o grupo que fala: mas senhor, quanto que você estava lá e eu não te dei? Sabe aquele grupo que só faz para aparecer na foto quando tem alguém vendo? Não adianta nada. Esse grupo não entendeu o evangelho também. Porque o próximo é toda aquela pessoa que vai cruzar no seu caminho essa semana. Toda pessoa que já cruzou essa semana que passou. Esse é seu próximo. Amar a Deus sem amar as pessoas é uma religiosidade vazia.
Deus não se impressiona com um culto bonito se o coração continua egoísta. Oséias 6,6 diz: Eu quero misericórdia e não sacrifício. A prova do amor não está na emoção do culto, mas na forma como você trata quem não pode te oferecer nada em troca. Não é no seu sistema de adoração. A prova de amor você dá quando uma pessoa não tem nada para te oferecer em troca. E mesmo assim você ama, mesmo assim você faz. E o próprio Jesus diz em Mateus 25:40: Fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Isso é profundo, isso é tremendo. Amar ao próximo não é sentir, é você escolher servir, mesmo quando vai te dar trabalho, mesmo quando vai ferir o seu ego. 1 Coríntios 10:24. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o do outro. Amar como Cristo nos amou é engolir o orgulho, sabe? É você estender a mão. Não porque o outro merece, mas porque você foi alcançado pela graça de Jesus. Porque um dia você foi alcançado pela graça. E agora você ama as pessoas. Porque Lucas 6,36 diz: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é o quê? Misericordioso. Quem ama como Cristo não fala mal. Quem ama como Cristo não alimenta brigas. Quem ama como Cristo não humilha. Quem ama como Cristo edifica. Amor que destrói não é amor. É uma vaidade disfarçada. Amor que destrói não é amor. É vaidade disfarçada. 1 Coríntios 13:7. Olha que lindo, eu amo esse 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, amor tudo suporta, isso é maravilhoso. Se o amor que você diz ter não transforma como você trata as pessoas, então o problema já não é mais o mundo, o problema é o seu coração. E em 2 Coríntios 13:5, diz pra gente: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Nós fomos chamados para viver o Evangelho, mas para viver o Evangelho nas atitudes, não só nas palavras. Como você tem tratado as pessoas? Como você tem tratado as pessoas na igreja, no seu trabalho, no seu dia a dia? Já parou para pensar? Como você enxerga a igreja? E a igreja é você, tá? Ou agora, nesse momento, eu estou especificando a igreja, você. Porque você é a igreja de Cristo. Só que muitos dizem, e eu faço uma pergunta: se todos da igreja, da sua comunidade que você frequenta, fossem exatamente como você é, igualzinho, como que estaria a igreja hoje? Porque as pessoas tendem a reclamar: nossa, a igreja precisa ser mais fervorosa, a igreja precisa visitar mais, a igreja precisa amar mais. E a igreja precisa, e eu pergunto: você é a igreja? E se todos fossem exatamente como é você, como estariam os estudos bíblicos? Como estaria o amor na igreja? Como estaria a recepção da igreja? Como estaria o fervor na oração? As visitas? Já parou para pensar? E agora eu quero falar da igreja na qual você congrega. Porque muitos deles vão dizer que a igreja ou a comunidade é a arca. Você já ouviu isso, né? Ah, e a igreja é a arca, né? E eu quero fazer você pensar talvez um pouco diferente. Porque você precisa entender o contexto da arca. Você precisa entender. E essa história da arca, ela vai encontrar em Gênesis 6, de 19 a 20, tá? Mas específico que eu vou falar. E depois 7, de 2, versículos 2 a 3. Porque Deus ele vai estabelecer uma aliança com Noé e ele vai ordenar que ele levasse para a arca a sua família. E a família de Noé incluía sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E as esposas dele também, consequentemente. E olha que interessante isso. Deus vai falar assim: você vai levar um casal de cada espécie
dos animais da terra. E olha como foi feita essa seleção dos animais. Por isso que eu disse, vai estar em Gênesis 6, de 19 a 20, e também Gênesis 7, 2 e 3. Ali tinham animais impuros, somente um casal, macho e fêmea de cada espécie, dos animais impuros. Animais puros, para o sacrifício, 7 pares de cada espécie. As aves, 7 pares de cada espécie. E a narrativa diz que os animais vieram até Noé pelo instinto divino. Olha aí se você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis 7, 9. De dois em dois. Vieram a Noé. Eles vieram a Noé e entraram na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então, eles entraram na arca. Então, nós precisamos entender o contexto, o que significa a arca. A arca foi o ambiente que Deus reuniu, mas ele quem cuidava. A arca sem a presença de Deus era apenas um barco que não suportaria o dilúvio. A igreja sem Deus é apenas uma igreja, é apenas paredes, um barco que também não vai suportar o dilúvio. Vamos na prática entender isso melhor? Quando eu quero dizer para você que a arca ela não é a igreja, porque a igreja é Cristo. Olha o cenário da arca. E olha agora, comece a olhar como que está a sua igreja nesse momento. Precisamos entender todo o contexto do grande conflito, e eu convido você a enxergar agora com os olhos da fé o grande conflito. Tudo por trás disso que eu estou dizendo para você, o plano de fundo chama-se grande conflito. Os demônios, eles não brigam entre eles. Os demônios não brigam entre si. Quando uma pessoa ela está se desviando dos caminhos, o demônio do vício, ele vai lá, ele pega essa pessoa que já está no vício, e ele pega ele e joga para o demônio da jogatina, o demônio da jogatina pega ele e joga ele para o da prostituição, é um demônio alinhado ao outro. Sabe por quê? Porque os demônios trabalham em unidade. O reino das trevas, ele é organizado. Eles não brigam entre si, eles não degradeiam entre si. Quem fica guerreando um contra o outro é os crentes. É os crentes. É um querendo bater no outro, um querendo tomar o lugar do outro, um querendo ser mais do que o outro, um querendo guerrear com o outro. Por isso que a Bíblia vai dizer pra gente que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Sabe por quê? Porque os das trevas não têm que fazer, mas eles fazem. E os da luz sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Gente, agora eu quero que você preste bem atenção nisso. Os animais, eles entraram dentro da arca. E não tem nenhum relato bíblico falando que um animal matou o outro. Ali já existia a cadeia alimentar. Hein? Um leão com a gazela? Nunca. Um leão com o cervo? Jamais. E agora eles estão dentro do mesmo ambiente. Ninguém arranha ninguém. Eles não tinham o Espírito Santo, mas eles estavam tudo em unidade. Já hoje, em algumas igrejas, é um querendo matar o outro. Então a arca não representa a igreja. A arca, ela representa Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, a primeira coisa que ele vai mudar em nós é a nossa natureza. Toda pessoa morta gera morte, mas toda pessoa viva gera vida. Toda pessoa viva, ela gera vida. E uma das coisas mais interessantes, eu quero falar para você agora, eu quero falar fundo ao seu coração. Eu não sei como que você está, se você tem estado desanimado, o que você tem buscado. Às vezes tem pessoas que buscam reconhecimento e eu não quero que você busque isso, eu quero que você busque a Jesus. E uma das coisas mais interessantes sobre Noé, para os dias de hoje, para as situações que as pessoas estão vivendo hoje, é que o que fez Noé subir foi o dilúvio. O que elevou a arca não foi aplausos, não foi elogios, foi um dilúvio que elevou a arca. Entende? Talvez a situação mais difícil da sua vida que você está vivendo hoje pode ser Deus usando ela para te elevar. E outra coisa interessante nessa história, você percebe que quando Noé entrou dentro da arca,
Deus não abriu a porta. Deus fechou. Sabe por quê? Porque as pessoas elas têm a ideia de que toda a porta aberta foi Deus que abriu. E não é, pois nem toda a porta aberta foi Deus que abriu. Como nem toda a porta fechada foi o diabo que fechou. Foi Deus que fechou a porta para Noé, meu irmão, minha irmã. Só que Deus fechou com Noé lá dentro. Porque se Deus fechou a porta com Noé lá dentro, por que ele fez isso? Porque se a porta da arca ela tivesse aberta e entrar água lá dentro, Noé e a sua família teria morrido afogado. Então, de repente, Deus pode estar fechando uma porta hoje para te dar um livramento amanhã. Porque para Deus o livramento vale mais do que portas. Deus prefere fazer você perder. Deus prefere fazer você perder. Se você está perdendo coisas, Deus prefere fazer você perder. Sabe por quê? Para Ele não perder você. E eu vou repetir. Deus prefere fazer você perder. Para Ele não perder você. E aí, quando Noé entra para dentro desse lugar, né? E o outro detalhe é que quem construiu a arca foi Noé. Mas quem deu as medidas foi Deus. Deus nunca vai colocar um projeto na sua mão sem antes te dar as medidas para ele. Todo projeto que Deus te dar, ele vai colocar as medidas, Cleide, Domingas, Cibele, Ariagna. Todo projeto que Deus colocar nas suas mãos, ele vai te dar as medidas. Porque não tem como você construir nada sem medida. Não tem como você construir nada sem orientação, sem propósito. E se durante essa tarde eu falei para pessoas que precisam entender o amor ao próximo e querem pedir para Deus, Senhor, perdão, porque eu tenho sido egoísta para com a minha vida, eu tenho amado mais a mim do que amado a Deus. E o meu próximo eu não vou nem colocar na lista, Senhor, porque eu sou egoísta, eu quero só para mim, eu amo somente eu. Eu sei que eu tenho que amar a Deus, eu sei que eu tenho que ter o amor próprio, mas eu também preciso amar essas pessoas. Se você não tem vivido isso, eu vou te convidar esse grupo de pessoas a se manifestar em pé, levantando a mão. Eu não sei que jeito, você vai ter a sua manifestação para Deus. Mas também tem um grupo que foi machucado às vezes dentro de uma arca, pensando que a arca fosse a igreja. E você foi machucado dentro da igreja. A igreja é somente o local que Deus escolheu para juntar. Porque a arca representa ele. Porque quando nós estamos nele, a primeira coisa que ele vai mudar na gente é a nossa natureza. Por isso que os animais, mesmo tendo cadeia alimentar, a natureza, ele estava com a natureza de Cristo e ninguém quis degradar ninguém, ninguém quis matar ninguém. E a igreja precisa ser assim. Às vezes, você pode ser uma dessas pessoas dentro da igreja que não está em Cristo, que a sua natureza ainda não foi transformada. E você quer hoje, Senhor, por favor, transforma essa minha natureza, porque eu quero orar de forma especial com cada um de vocês. Glória a Deus, porque você tomou a sua decisão. Eu sempre vou fazer apelos, irmãos, e vocês que já têm me acompanhado aqui. Eu sempre faço apelos por manifestações, porque para pecarmos a gente não tem vergonha nenhuma. Nós pecamos deliberadamente, mas quando é para entregar, para fazer uma escolha, um voto, uma renovação, nós temos vergonha. Ai, Deus sabe. Deus sabe, mas Deus quer que você confessa. Deus sabe, mas Deus quer que você chegue até Ele. O inimigo também precisa ver você dizendo para o mundo, para os mundos não caindo, porque nesse momento o céu para olhar para a família Emanuel. Porque o inimigo sabe os seus pecados. E ele não quer que você levanta. Ele está lutando aí contra você para você não levantar a mão. Deixa isso para lá. E eu insisto, eu vou esperar mais um pouco para você tomar essa decisão. Porque o céu para isso. Olha, Jesus quer ver você agora dizendo. É uma atitude simples, é um levantar de mão, é um ficar de pé. Senhor, eu estou nessa condição, muda a minha vida, transforme a minha natureza. Eu preciso aprender a amar o próximo, Senhor. Glória a Deus, porque você está tomando essa decisão. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai eterno, muito obrigado, Senhor,
pela sua graça. Obrigado pela sua misericórdia, porque isso alcançou os nossos corações e a nossa vida. Obrigado, primeiramente, porque Deus nos amou. Amou-nos a tal ponto de vir a esse mundo, ser colocado numa cruz, no meu lugar. Porque ali era o meu lugar. Ali era para eu estar, Senhor, mas porque o Senhor me ama. O Senhor veio, tomou sobre si todas as nossas iniquidades, carregou o madeiro e ele foi crucificado por amor de mim, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, e esse sacrifício não foi em vão. Porque eu aceito, Senhor, o Senhor como meu Senhor e Salvador. A família Manuel aceita, Senhor, o Senhor como Senhor e Salvador da vida de cada um. Mas, Senhor, perdoa-nos, porque nós temos falhado. Nós professamos que amamos o Senhor, ó Pai. Nós não tivemos, Senhor, nós conhecemos, mas nós conhecemos superficial, porque quem tem um conhecimento, um relacionamento vivo, verdadeiro, não magoa pessoas, não maltrata pessoas. Quem tem um relacionamento íntimo com o Senhor, que o seu caráter é amor, naturalmente essa pessoa vai exalar amor. Ela vai amar pessoas de outras classes, de outras culturas, vai amar pessoas humildes, pessoas ricas, não tem diferença, porque perante Deus somos todos iguais. Perante Deus não existe título, não existe mestrado, doutorado, isso é coisa de homem, Senhor. Perante Deus somos todos pecadores, carentes da sua graça, da sua misericórdia. E dentro da igreja, aos pés da cruz, nós somos essas pessoas, trapos de imundícia, Senhor. Pessoas que necessitam da sua graça e da sua misericórdia. O Senhor nos estendeu isso. Isso é graça. Mas as pessoas dizem que é de graça. É de graça porque o Senhor nos deu como presente. Mas custou caríssimo, não temos valor, não existe dinheiro, ouro, prata no mundo, nada paga a vida do Filho de Deus. Senhor, aqui existem pessoas que nesse momento tomaram decisões. E eu peço licença, Senhor, agora, para me chegar mais perto de Ti no Seu trono de graça. Pecadores como somos, Senhor, junto com a família Emanuel, agora de mãos dadas, com o Seu Santo Espírito, nos apresentamos diante de Ti. Cada um, ó Pai, com sua petição, com sua necessidade de transformação, com seu pedido de perdão, Senhor. Por favor, ouça o clamor dos Seus filhos nesse momento. Por favor, Jesus, atenda a nossa oração, a nossa súplica. Pois nós não sabemos nem orar, nem falar. Por isso que nós nos achegamos de mãos dadas com seu Santo Espírito. Porque é Ele que vai traduzir cada palavra com gemidos inexprimíveis. É Ele que vai traduzir cada petição nossa a Ti. Nós nos achegamos a Ti, Senhor, com a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Com a certeza de que o Senhor ouve e responde cada oração feita a Ti. E com essa certeza, nós oramos no poderoso nome de Jesus Cristo, porque nesse nome há muito poder. E é em teu nome, Jesus, que nós clamamos e pedimos a sua intercessão junto ao Pai. E dê ordens ao seu Santo Espírito, que trabalha os nossos corações. Nós já estamos com essa atitude de manifestar com a mão, de ficar de pé, dando o nosso alvará, podemos dizer assim, Senhor, dando a Ti a liberdade de trabalhar na nossa vida e nos nossos corações, dizendo para os quatro cantos do mundo: eu quero, eu preciso, eu desejo, faça a sua obra em mim, transforma, molde o meu caráter, molde a minha vida, a minha personalidade, transforma-me, Senhor. Agora, Senhor, é com você, agora é com seu Santo Espírito. Por isso nós nos entregamos nas suas mãos, certos de que essa oração já está sendo atendida. Nós oramos em nome de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus Espírito Santo, e toda a família Emanuel digam amém, Senhor. Amém.